Bom dia a todos. Estamos começando aqui o nosso webinar Acaerte com as informações da nossa pesquisa do meio rádio. Nós estamos aqui na mesa com o nosso presidente, Fábio Bigolin. Bom dia, presidente. Bom dia, né, Guido, Lisa, Domício, né, o pessoal das nossas emissoras que estão participando desse webinar para a gente tratar de um assunto tão importante que é essa força do rádio aqui em Santa Catarina. Temos também o Domício Torres, que é o diretor-presidente aí do Instituto IRP, que nos ajudou a fazer a pesquisa e que vai nos ajudar, nos auxiliar com as questões técnicas. Bom dia, Domício. Bom dia, privilégio estar aqui. Como eu sempre fui apaixonado pelo meio rádio, falar sobre rádio é uma coisa assim inerente ao meu ser humano. Então nós agradecemos, nós do IRP Rádios agradece a oportunidade que tivemos de poder mensurar o potencial do meio rádio catarinense. Perfeito. E também a Lisa Rocha, diretora comercial da Acaerte. Lisa, que vai nos ajudar aí com argumentos de vendas a partir dessa pesquisa, né, Lisa? Bom dia. Bom dia, sim, uma pesquisa, são pesquisas inéditas, né, Guido? A Acaerte sempre saiu na frente com esse tipo de pesquisa. Ontem, inclusive, a gente estava falando sobre isso. Eu acho que sair do achômetro e ter números para que a gente possa embasar o nosso cliente, que cada vez mais quer dados, vai ser importantíssimo. Beleza, eu sou Guido Schwartzman, diretor executivo da Acaerte, também estou aqui compondo a mesa. Qual que é o objetivo hoje para todos os nossos associados e para quem está na mesa? A gente vai disponibilizar a partir de hoje um enxoval completo para a utilização das emissoras com relação à pesquisa do meio rádio. Todo mundo já deve ter recebido aí essa revista aqui, eu não sei se na imagem ela está aparecendo ou não, ou para onde eu posso apontar isso na mão do presidente ali. Essa revista é uma revista completa, ela tem todos os dados do meio que a gente vai detalhar na apresentação de hoje, debater e detalhar. E além disso, a gente, no final aqui da nossa apresentação, eu vou mostrar o enxoval completo. A gente tem um vídeo, um spot, tem material para rede social, tem este mesmo material que pode ser impresso pelas emissoras, né? Cada emissora recebeu 3 dessa versão premium, vamos dizer assim. Mas a emissora pode imprimir numa versão com uma qualidade um pouco inferior e um pouco mais barata e utilizar isso no mercado local, distribuir para clientes, parceiros e deixar na própria recepção da emissora. Temos também uma versão em PowerPoint, que é essa versão que está na apresentação para todo mundo que está vendo aqui agora. E temos ainda uma versão só em PDF. Então esse é um enxoval completo do material que pode ser utilizado pela emissora e que ao final aqui do nosso webinar a gente vai disponibilizar para todos. A partir de segunda-feira, também teremos o spot já nas emissoras e os vídeos também para que as emissoras possam veicular. André vai fazer a autorização ainda hoje, né, para essa veiculação espontânea. A nossa sugestão inicial é que pelo menos até o final do ano todo mundo utilize. Então, antes de começar para valer a apresentação em si, um agradecimento aqui também para a equipe da Acaerte, além, né, dos que estão aqui comigo na mesa, Andréia, Flávia, Natiele, Alice, Marco Aurélio, Jéssica, toda a equipe da RNA, do administrativo e da RCA, que sem eles nada disso aqui teria acontecido. Eles trabalham muito nos bastidores para que esse material possa chegar até as emissoras e possa chegar até o mercado. Então vamos começar aqui então. Todo esse layout, né, estético, ele foi pensado pela Agência Mágica de Joinville, né? Então ele que deu essa cara com essas cores que tem a nossa campanha. E logo na primeira página aí a gente já tem o grande mote que nós descobrimos, que o rádio é a grande companhia, né, do catarinense, com credibilidade, uma grande penetração e uma audiência poderosa para a marca. 8 em cada 10 catarinenses ouvem rádio, 40% no carro e 20% no celular. E aí eu já passo a bola aqui para os meus pares aí, de falar desse número enorme, né, Fábio? 8 em cada 10. Gigante, né, Guido? Mas isso traduz a realidade, né? A gente percebe, a gente tem essa percepção em Santa Catarina de quanto o rádio alcança, de qual que é a audiência do rádio, né? Onde mais da metade, né, acaba acompanhando o rádio em casa ou no trabalho, né? 40% no carro, 20% ouve pelo celular. Aí você tem já a abrangência do rádio nesse multiplataforma, né, em todos os cenários, em todos os formatos sendo consumido.
e de uma audiência muito qualificada, né, com muita credibilidade, com entrega, e um número todo muito expressivo, né? Então, onde você tem 80% de um veículo de comunicação fundamental, em que as pessoas às vezes colocam, né, de que as pessoas o rádio não está mais sendo consumido pela internet, pelo streaming, pela rede social, já começa a derrubar isso. Já começa derrubando com um argumento muito pesado, né? Porque 80% de audiência é fantástico. Lembrando, né, Guido, que a pesquisa ela foi feita presencial em todo o estado, com abordagens também nos pequenos municípios, em municípios menores, em municípios que até não tem emissora de sede sediada no município, mas que é impactado por alguma emissora de rádio. A gente conseguiu trazer este cenário e traduzir nessas coletas, né, e trazendo esse número de 8 em 10, de 80% de audiência. Perfeito. Domingos, do ponto de vista estatístico, o que assegura esse 8 em 10? Como é que é feita a depuração desse número? Perfeito. Primeiro, eu acho que quando a gente fala de pesquisa, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração existe pesquisa e existem enquetes, né? O que hoje muito se usa são enquetes, que na verdade elas são desprovidas da parte técnica e estatística. A pesquisa, ela tem que ser representativa do universo que a gente queira estudar. No caso em questão, população catarinense de 15 anos e mais que moram na área urbana e envolvidos, né, como o presidente falou, de municípios pequenos, médios e grandes. Ou seja, esse é o contexto estadual. Quando se faz uma pesquisa eleitoral, por exemplo, é muito parecido. Porque uma eleição para governador, você tem que ir em todas as, digamos assim, em todos os municípios, buscar representatividade, verificar qual é o potencial de cada candidato. A diferença é que numa pesquisa eleitoral, a gente vai também na área rural, distritos, etc. É obrigatório porque o eleitor ele está em todas essas partes. Na pesquisa de mídia, de audiência, nós estudamos a parte da área urbana das cidades, que na verdade é o grande, digamos assim, contingente da população mora na área urbana, né? Uma pequena parte mora na área rural. E dentro desse contexto, nós procuramos então fazer uma amostra que fosse representativa do estado, onde em cada cidade que foi sorteada estatisticamente e de forma aleatória, o pesquisador foi na cidade, como disse o presidente, de forma presencial, ou seja, não fazemos entrevista por telefone, por e-mail, ponto de fluxo, não. É nas casas, 100%, com nome, endereço, e a forma que nós usamos para fazer as entrevistas, uma forma muito segura, que é com tablet, com gravação de voz, tanto do pesquisador quanto do entrevistado, ou seja, você está ouvindo o pesquisador fazer as perguntas e está ouvindo as pessoas respondendo integralmente todas as perguntas. Mais do que isso, ainda nós temos também o controle de onde ela foi feita, porque o tablet ele registra inclusive o GPS. Se ele tinha que ir no município de Apiúna, lá fazer tantas entrevistas, elas vão aparecer e o GPS vai mostrar que de fato o pesquisador esteve naquela cidade. Ou seja, controle total. Além disso, a gente ainda tem uma pessoa que é a nossa chefe de operações, que ela faz um controle, ela ouve no mínimo 20% de todas as entrevistas de cada pesquisador, contata também com as pessoas, porque a gente recolhe também o telefone, celular, enfim, para fazer, digamos, a checagem das informações. Isso é padrão internacional, né? Qualquer instituto tecnicamente que trabalhe dentro dos processos técnicos sabe que tem que fazer esse tipo de processo. Então, essa pesquisa teve todo esse tipo de envolvimento, né? Nós não determinamos tempo para o entrevistador, né? Se ele tinha que fazer 20 entrevistas numa determinada cidade, ele ficaria fazendo as 20 entrevistas no tempo que fosse necessário para encontrar as pessoas. E aí o que acontece? Ele tem que, na cidade, dentro do setor que foi designado para ele, buscar pessoas que sigam o perfil que a amostra determinou. E essa amostra ela é feita exatamente segundo o perfil das pessoas que o IBGE nos informa. Então, a nossa base de dados é o IBGE.
Então, conforme ao perfil da população catarinense, esse foi o perfil seguido na nossa pesquisa. 1.500 pessoas representaram a totalidade da população de Santa Catarina. Então, esse tipo de procedimento, tecnicamente, ele é, digamos assim, o mais recomendável. Se nós fizermos por telefone, inevitavelmente nós vamos deixar uma parte da sociedade de fora. A ABEP, ela nos informa, por exemplo, que em torno de, Brasil no caso, em torno de 12% da população é desconectada. Não tem telefone, nem faz conexão por internet, ou seja, é uma parte significativa da população. Então, nós buscamos sempre trazer para os nossos clientes uma posição real, né, do comportamento da totalidade da população. Perfeito, Domício. Então isso nos dá segurança e argumentos, né, para defender a pesquisa. Lisa, do ponto de vista comercial, né, como é que esse argumento é poderoso na frente do nosso cliente? Lembrando que aqui a gente não está falando de audiência de emissora, a gente está falando de audiência do meio rádio, do consumo do meio rádio, né? Com toda certeza, Guido. Lembrando que uma pesquisa dessa, né, a gente tem aí 8 milhões de habitantes em Santa Catarina. A gente pode dizer que 6 milhões e 500 ouve rádio. Então, quando é óbvio que cada um no seu município, ele pode pegar a população para ver o alcance que vai ter, não o impacto, mas o alcance que tem, automaticamente ele pega a população da abrangência dele ou da cidade dele e faz vezes 8. Esse é o alcance que tem a rádio. Então imagina que ele pode, com segurança, mostrando a nossa pesquisa, falar que 80% da população dele ouve rádio. Aquela cidade que tem basicamente uma rádio, em algum momento, nos últimos 30 dias, o habitante da cidade vai ouvir a sua rádio. Acho que isso é um argumento importantíssimo. Na verdade ainda tem um dado que é importante, né, Lisa? O estilo de trabalho, né, a forma de abordagem que nós realizamos, nós trabalhamos com o hábito, que é algo duradouro, ou seja, é uma pesquisa que ela não foi feita para representar um momento, ela foi feita para representar a vida da pessoa. O hábito é a coisa mais forte que existe na vida de todos nós. Para você abandonar um hábito é quase que uma violência. Isso. Né? E em termos de rádio isso é fantástico, porque é um trabalho que foi contratado, foi feito agora, e a gente tem, digamos assim, dá para o cliente a segurança de que é um dado duradouro. Né? E é importante destacar, né, Domício, que além dos 80% e por ser um hábito, o tempo de permanência com que esse ouvinte está ouvindo rádio, né? Além da qualidade, da quantidade do 80%, a pesquisa traz dados, por exemplo, em que o ouvinte está há mais de 7 horas por dia consumindo rádio. Né? Então, a gente começa a ter essa noção e vai cruzando esses dados do hábito do catarinense. Hábito do catarinense ouvir e consumir rádio todo dia e durante o dia inteiro. Isso mesmo. Né? Dessa permanência do rádio ser esse amigo, esse aconchego, esse ponto de referência para a população. Isso se traduz muito em Santa Catarina. E isso tem muito a ver com, digamos assim, como o rádio conseguiu acompanhar a modernidade e incorporar a tecnologia no seu dia a dia. A gente mediu por em torno de 12 plataformas onde o rádio está presente. Né? Isso foi algo muito importante também, que, digamos assim, trouxe uma luz, né? Uma visão plena do potencial do meio rádio, onde cada uma das plataformas, elas já foram medidas, né? Algumas são incipientes, estão começando, uma Alexa, por exemplo. Né? São poucos os que utilizam o expediente, mas a população catarinense já está utilizando também. Né? Mostra o quanto nós somos modernos, né? Isso. O quanto a gente está evoluindo e o quanto as coisas vão indo. A gente fica falando, né? A inteligência artificial está aí e a gente está se modernizando. A gente consegue acompanhar toda a tecnologia que está vindo. Eu acho isso é a grande diferença do rádio. Porque a gente fala assim, mas o digital tem audiência. Que bom que o digital tem audiência, porque nós estamos lá. Isso demonstra a qualidade das emissoras de rádio de Santa Catarina. Né, o quanto as emissoras de rádio de Santa Catarina estão conectadas, né, e presentes dentro dessa evolução.
porque as nossas emissoras, né, o radiodifusor, os profissionais das emissoras de rádio, eles têm esta relação. E as nossas emissoras se prepararam para isso. Se prepararam para isso ao se organizarem com seus sites, com seus portais, com seu streaming, né, com a qualidade dos seus estúdios, de toda a sua estrutura, para poder aproveitar esse espaço. Para poder também aproveitar este cenário que a tecnologia nos impõe. Né? E a gente tem sabido fazer esta ação, essa interlocução, e ocupar e trazer o rádio para dentro desse espaço, mantendo a sua essência, a sua o seu fundamento, fundamentabilidade, capô, tá difícil hoje, né? Mas o de quanto o rádio é fundamental no nosso dia a dia. Tá bem, gente. Vamos para frente então aqui, ó. Na próxima página a gente já tem a questão do alcance, né? Em 14 dias o meio já alcança quase que essa totalidade de pessoas, né? Então 76% da população catarinense. Lembrando que o 8 em cada 10 é em 30 dias, né? Isso. Mas em 14 dias, ou seja, para um efeito de uma campanha, né? Uma campanha que permanece 14 dias, ela já tem o potencial de estar atingindo 76% das pessoas. E do outro lado, ali a gente já tem também um extrato das faixas etárias que ouvem rádio em 30 dias, né? Então a gente percebe que tem um percentual estatístico em todas as faixas etárias, né? De 15 a 60 anos, com uma predominância de 45 a 59 anos. Isso aqui reflete a realidade da população catarinense, Domingos? Como é que esse alcance proporcionalmente à população catarinense? Isso. Bom, o índice de alcance a gente obtém através da informação do que as pessoas costumam ouvir, né, diariamente, no caso, e também o que elas ouvem de vez em quando. Então, isso é o que mostra o alcance, ou seja, tem pessoas que são ouvintes habituais, e como o presidente destacou, ouvem um número médio de horas assim. Tem pessoas, inclusive, que o pesquisador tem que fazer um reforço para ela, porque ela começa a dizer que ela ouve praticamente 24 horas do dia. É o meu companheiro. Tá? E o pesquisador chega a lembrar, mas escuta, não tem um momento que você para, etc, alguma coisa? Não, eu fico o tempo todo ouvindo. Tá? Então, isso é audiência. E o alcance é quantas pessoas diferentes elas ouvem o rádio, não importa o tempo que elas ficam ouvindo. Se elas de fato são ouvintes habituais ou de vez em quando de vez em quando ouvem também. Então o alcance ele traz exatamente isso, quantas pessoas de fato entram em contato com o meio rádio. E aí a gente nota, né, até pelo que está aqui, todas as faixas etárias elas têm uma representatividade, porque existe aquele velho, digamos assim, algo que basicamente se institucionalizou de que o jovem não ouve mais rádio, né? E a gente, quando pega, vai ver, não só na audiência como no alcance, você nota que tem um percentual significativo de jovens que continuam, sim, ouvindo rádio, né? E não apenas ouvindo música. Eles também consomem notícia, né? Também inclusive daqui a 2 slides a gente vai ver o percentual só da geração Z. Eu acho que nós podemos já passar para o próximo aqui, que assim, já vai numa pegada comercial muito forte, né? De que mais de 40% da população lembra ter ouvido algum comercial de rádio nos últimos 30 dias. Lisa, isso assim, né, é muito forte, né, na frente de um anunciante, esse recall que o rádio tem para todo tipo de anunciante, né? Isso é importantíssimo porque, na verdade, a gente mostra com credibilidade, toda a credibilidade que a gente tem, as pessoas, 40%, ouvem. A gente fez a última pesquisa que a gente fez, inclusive, sobre os convênios, isso mostrou muito, né? Mostrou muito a força que a gente tem quando a gente anuncia alguma coisa e a sociedade toda ouve, 40% vai comprar, tem possibilidade de compra desse material. Então, você imagina, né? Você começa a fazer recorte, né? Bom, a minha população é de 10 mil habitantes. Eu sei que 10 mil habitantes, 8 mil vai ouvir rádio, desses 8 mil, 40% vai ouvir o meu comercial. Então você pode chegar no cliente e dizer, olha, eu tenho certeza que a partir do momento que você fizer uma campanha comigo com 30 dias, eu vou te entregar tantos habitantes vão ouvir o teu produto.
E o principal, né, Lisa, não é, a gente tem essa percepção, mas é a gente conseguir mostrar para o nosso anunciante de que tem exatamente isso que acontece, né? Porque as emissoras de rádio, elas têm esta percepção de que é consumida, de que a população escuta a rádio, que elas lembram dos comerciais, que elas são impactadas pelo comercial, mas você traduzir isso e você mostrar fisicamente, olha, temos pesquisa realizada pela Acaerte, que tem esta ação, que está aqui o número de 40%, de mais de 40% em que a população lembra do comercial, olha o poder que isso traz de auxílio de comercialização. Porque não é só venda efetiva lá na ponta. É o fortalecimento de marca que tu tem. Eu posso não querer comprar esse produto hoje, mas eu estou ouvindo há tanto tempo no rádio e o fortalecimento daquela marca vai fazer com que no dia que eu quiser comprar alguma coisa, ao menos pesquisar aquilo lá, eu vou. Eu vou procurar aquilo. Por quê? Porque tu tem um recall grande de fortalecimento. Além disso, né, a gente quebra um mito, né, presidente? Você que é do interior, representante legítimo do interior, e que é muito por isso, né? Às vezes quem está na capital tem por hábito achar que o rádio, ele só acontece o consumo na hora que a pessoa está em deslocamento, dentro do carro, e o interior traz um insight muito poderoso com relação a isso, inclusive derrubando o mito do consumo de rádio no período da tarde. E a nossa pesquisa comprova isso, né? O prime time do rádio em Santa Catarina vai das 8 da manhã às 7 da noite. São mais de 10 horas, com mais de 1 milhão de ouvintes por minuto no estado, com picos de quase 2 milhões de ouvintes por minuto ao longo da manhã. Ou seja, de fato, a manhã concentra o maior volume, mas logo depois do almoço, ali por volta de 2 horas, a gente percebeu de novo um pico para cima no consumo de audiência. Isso é muito característico do interior, né? Sem sombra de dúvidas, Guido. E foi uma surpresa, até porque quando a gente conseguiu trazer o extrato desses números, né, do horário da tarde, das 2 às 3 da tarde, até num comparativo com as 6 às 7 da tarde, que todo mundo imagina que tem uma audiência muito maior, não foi isso que traduziu, né? E a gente, quando você recebe a informação, é natural que a gente se pergunte, mas é isso, né? E aí um belo dia eu tô em São Domingos, né? Tô saindo da rádio e tal. Eu entro no carro, a Lisa me liga para falar uma situação da Acaerte. Eu entro no carro, fecho a porta do carro, ligo o carro e vou, né, para ir para casa, para ter toda a situação que tava, né? Isso 6 e pouco da tarde, e ela começa a brigar comigo. Põe o cinto que tá fazendo barulho, tá apitando que tu tá sem cinto. Né? E aí eu coloco para ela, né? Não precisa, eu estou em casa. E aí a gente percebeu a realidade, porque o rádio em Santa Catarina tem muito do interior e tem essa facilidade de deslocamento. Os grandes centros as pessoas consomem, ficam no trânsito tendo esta percepção. No interior não. No interior ele consome isso em casa, consome isso no maquinário agrícola, consome isso em outras situações. E à tarde ele está dentro dessa máquina agrícola, ele está dentro do seu aviário, ele está dentro desses espaços, trazendo um resultado diferente, né? Então o recorte que a gente fez das 2 às 3 da tarde é muito próximo das 6 às 7. Isso desmistifica, né? Na verdade, os grandes centros, a gente que atende grandes centros, né? São Paulo, Paraná, Curitiba, Porto Alegre, Brasília, às vezes o cliente, a grande agência, principalmente de São Paulo, ela quer comprar das 18... Não, eu quero comprar das 18 às 19, eu quero comprar de manhã cedo, eu quero comprar meio-dia. E com esses números, a gente consegue provar que em Santa Catarina ela pode comprar das 2 às 3 da tarde, que da minha época e hoje a gente vende muito pouco esse horário. Sim. Às vezes as emissoras de rádio dão de bonificação esse horário porque não tinham informação. Agora ele vai dizer, não vou te dar a bonificação das 3 da tarde de jeito nenhum, porque as 3 da tarde é tão bom quanto, ou às vezes melhor, do que alguns outros horários. E olha o quanto é importante, né? Isso para todo o processo, não só para venda, mas até para a produção. Né? De conteúdo mesmo, porque às vezes você tinha assim, à tarde das 3 às 18,
principalmente quem está em rede, vou deixar em rede, não vou brigar por esse horário, ou então boto lá um locutor qualquer só fazendo música, e a gente agora viu que desse horário a gente pode vender muito, a gente pode ter uma programação muito boa, porque a gente tem muito ouvinte nesse horário. Eu acompanho rádio, né, como profissional desde 1977, né, quando eu estava no Ibope, né, de 77 a 2013 eu fiquei lá. E o que acontece? Esse estigma de que a tarde não é forte, ele, digamos assim, acabou há mais ou menos há 30 anos atrás, era assim, realmente. A gente acompanhava por audiência. A audiência da tarde era realmente muito baixa. O forte era de manhã. Mas a gente já nota que de uns 15 anos para cá, isso mudou. E eu acredito isso à competência do rádio. Tá? De tornar a programação realmente interessante. E também, uma coisa que a gente acompanhava e que hoje não precisa mais acompanhar, que é a penetração, o sinal. Na época, né, a gente tinha que fazer pesquisas de sinal, para verificar o sinal das emissoras. Hoje não tem mais esse tipo de problema. Com a tecnologia que apareceu e do qual o rádio incorporou, ele entra bem em todos os lugares, tranquilo, e eu acho que isso também contribuiu para o aumento, digamos assim, dessa audiência. Além, repito, da qualificação da audiência. O rádio começou, digamos assim, tem um nicho que não está sendo explorado. Como a Lisa disse, nem o anunciante explorava. E hoje as emissoras transformaram o período da tarde como se fosse o da manhã, sem dúvida. E tem dado para isso, né? Você consegue mostrar isso e trazer isso para fortalecer o argumento, né? E aí aí a importância da associação, né? Em fomentar uma pesquisa de impacto e de meio, não buscando audiência, né? Buscando a realidade do consumo para todo mundo, para auxiliar a todos, para terem argumentos a melhorarem a sua comercialização, o seu cenário individualizado. Né? Porque a gente busca trazer com a pesquisa exatamente o recorte da realidade de Santa Catarina, de todos os universos, seja dos grandes centros ou do interior, das pequenas cidades, para que seja um argumento muito forte de comercialização em todo o estado. Inclusive, a nossa sugestão é que todo mundo, ao chegar numa venda ou numa defesa, né, utilize esses slides, utilize esse material que a gente está disponibilizando para depois vender o seu produto. Então, anexe essas informações ao Media Kit da emissora, para que faça uma defesa ampla do meio primeiro, para depois defender a própria emissora, a programação, produto, preço da própria emissora, né? Tem que ser utilizado, né, Guido? A única coisa que a gente pede é que a emissora utilize isso como pesquisa AKERT e RP. Se conseguir preservar, inclusive, a estética, né, presidente? A estética, ter essa situação, para que ela não utilize, não recorte isso para ser um cenário dela, porque reflete o estado todo. Perfeito. Né? Então, é um material para ser utilizado, que deve ser utilizado pelas emissoras, mas que ela preserve, né, as características, preserve essa identidade da pesquisa AKERT do impacto do meio rádio. Inclusive sempre citando a fonte, tá, gente? Aqui, ó, na lateral direita, aqui a gente tem a citação correta da fonte, como que do período em que ela foi captada, toda a menção bibliográfica, né, correta, que precisa ser feita cada vez que a gente fala dessa pesquisa. Até porque, né, Guido, pesquisa sem dados, sem fonte não vale nenhuma. Exatamente. Não tem validade absolutamente nenhuma. Perfeito. Então a gente precisa realmente dar a fonte para que a gente mostre a credibilidade do que a gente faz. Para que ela tenha validade, né? Para que ela tenha validade. E no nosso caso, como é o caso também da Cantar, são fontes credenciadas pelo SEMP. Perfeito, bem lembrado. Isso é muito importante, né? Porque há um sem número de pesquisas por aí, só que desprovidas, né, de aspectos técnicos, e que, de fato, o anunciante, inclusive o mídia que vai fazer, digamos, o seu plano de mídia, não confia. A gente conversa muito com os mídias. E o que eles referenciam? Olha, a gente entende que o rádio, de fato, tem um grande valor, mas a gente não tem informação. Agora, existe a informação. E para quem não sabe, o SEMP é o Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário, ou seja, ele é uma entidade, né, que ajuda o mercado publicitário a ter parâmetros, dados e etc., que valida, sirvam para, né, todo o mercado, e valida eles. Valida perante as agências e os grandes clientes, é ele que valida todo o processo publicitário. E são extremamente rigorosos, o que é muito bom. Extremamente. Para ter uma ideia, nós
começamos a fazer também pesquisa para televisão. Concluímos o rádio, que foi o nosso foco principal, e realizamos, é um produto nobre, entregue num software maravilhoso, analisado, credenciado pelo SEMP. Nós fizemos uma primeira pesquisa de televisão, e para vocês terem uma ideia, ela está sendo exatamente analisada, julgada, avaliada pelo SEMP. Nós estamos aguardando isso. Para quem nós fizemos, ele já tem a informação, é normal isso, mas para ele também é importante que tenha, digamos, o credenciamento do SEMP. Essa certificação. É a certificação. E o SEMP, ele, por exemplo, ele tem um grupo de em torno de 30 profissionais de vários segmentos, de emissoras, de anunciantes, de agências, que compõem o NQT, que eles chamam que é o Núcleo de Qualidade Técnica. E aí, como eu digo, eles são extremamente rigorosos. Para eles credenciarem, tem que passar por um crivo muito, mas muito rigoroso mesmo. E é o caso dessa nossa pesquisa. Quando a gente fala na quebra de paradigma, né, Guido, que a gente demonstra com esse recorte do impacto do meio, além da tarde, né, da programação de segunda a sexta nos horários diferenciados, a pesquisa também traz um cenário diferenciado que é o final de semana. Né, onde a gente consegue também trazer um argumento muito forte de comercialização desse conceito, tanto para o sábado quanto domingo. Né, que aí a gente tem tanto a permanência do ouvinte, né, da procura do que ele quer, do conteúdo que ele está buscando também no final de semana, daquilo que tem, mas serve para que a rádio também se organize e consiga utilizar esse espaço que, novamente, às vezes é deixado de lado comercialmente, mas com dados para gerar uma receita para a emissora, trazendo essas informações. Inclusive sobre isso, Domingos, até queria na próxima página, né, que você explicasse, eu acho que essa talvez seja a página mais difícil de ser entendida, tá, gente? Então ter bastante atenção nisso aqui agora, né? Que é o que o presidente acabou de falar, dessa permanência que derruba outro mito, né, presidente? Da questão do fim de semana, né? Muita gente acredita que o consumo de rádio acontece só de segunda a sexta-feira, e nossa pesquisa mostrou que nossas rádios estão lá embalando o churrasco da família, o encontro dos amigos, tá ajudando no trabalho no sábado também, no domingo, no comércio, enfim, é importante detalhar essa página agora, o que são esses 400 e tantos minutos em cada um desses boxes que tem aí nessa nossa arte. Então, isso é importante, porque o número de ouvintes de segunda a sexta, ele de fato é um pouco maior do que o de sábado e domingo. O número de ouvintes, no caso. Porém, esses ouvintes, eles ficam mais tempo ouvindo rádio. No final de semana permanece mais tempo ouvindo rádio. Qual seja, o anúncio que está sendo veiculado, ele fica dando uma frequência muito maior no fim de semana do que durante a semana. Porque ele bate na cabeça da pessoa várias vezes mais do que durante a semana. Ou seja, para a gente voltar naqueles conceitos básicos, o alcance é menor, mas a audiência do meio, né, a permanência da audiência no meio é maior, né? Exatamente. A probabilidade de impacto é maior. De alcance deles, não, mas de impacto, sim. A retenção, né? A retenção, a frequência. Se eu colocar um comercial... Isso, a fixação. Eu colocar um comercial no final de semana, a probabilidade dos que estiverem ouvindo serem impactados mais vezes é maior. Por quê? Porque ele vai ficar mais tempo ouvindo, então eu vou colocar ali, eu tenho a probabilidade de entrar na cabeça daquele ouvinte com aquela marca de uma forma maior do que durante a semana. Então isso é importante. Para a venda é um bom argumento. Então tá bem. Então vamos adiante agora com a diversão. Praticidade e companhia, né? Esse é o título da nossa próxima página. Porque 73% dos ouvintes consideram o rádio prático, ou seja, ele é fácil, né? Isso nós já sabemos, né? Ele é o único meio que permite que você faça mais de uma coisa ao mesmo tempo. Isso é uma coisa única do rádio, né? É a nossa realidade, é uma característica que o rádio tem, uma característica que o rádio não perde, né? Ele se apodera da tecnologia, ele traz esse cenário e ele utiliza isso muito bem, né? Porque aí ele está presente em todos os momentos do dia a dia do ouvinte. Da jornada. Da jornada diária, desde quando acorda, liga o rádio para saber a informação do tempo, a hora, se está chovendo, se tem que colocar casaco, se não precisa, quais foram os acontecimentos que tiveram no dia a dia, e ele permanece
né, presente na vida do ser humano, da população, ao longo de toda a jornada. E a praticidade, ela também está presente, principalmente na forma como as pessoas podem acessar o meio rádio. Sim. Exatamente, Sim. a facilidade, Sim. né? E temos aqui também que 72 consideram o rádio divertido, ou seja, a programação musical das emissoras tem uma contribuição importante. Os programas humorísticos também, né, que cresceram muito aqui, né? Ou seja, é algo que anima o dia, né, que muda o astral da pessoa naquele dia. E a questão do companheiro, que inclusive foi o tema aí da nossa Semana do Rádio este ano, né? Que o rádio é a sua melhor companhia, né? Que inclusive o Você Podcast aí ainda está rolando nas escolas de todo o estado aí, né? Então esses três aí argumentos são muito poderosos também, não só para vendas, mas para o consumo do meio, né? De uma forma geral, esse rádio companheiro é uma realidade mesmo, né? Eu acho que justamente isso faz com que esse companheirismo, esse estar próximo, né? A gente costuma dizer que quando a gente ouve, principalmente um comercial, um testemunhal de um radialista que está lá, que você acompanha todos os dias, é como se a tua mãe estivesse falando, né? Vai lá, compra, que é bom, é legal, né? E a gente está tão próximo do nosso influenciador, porque ele é o influenciador da cidade. Quem não, né? Quem mais pode ser o influenciador do que aquele locutor que está lá todos os dias falando um monte de coisa e que você ouve todos os dias? Esse é o influenciador da cidade. Então, se ele fala de um produto X, é como se a tua mãe estivesse falando, né? Vai lá, compra, porque é bom. E esse testemunhal dele é tão, digamos assim, valioso, porque ele está na sociedade, está ali. Se ele anunciar ou testemunhar a favor de um produto que, na verdade, não é aquilo... Ele não consegue chegar na padaria no outro dia, né? No mesmo dia, a hora que ele for comprar pão, garanto que se ele tiver numa fila de pão, umas 3, 4 pessoas vão cobrar dele de verdade. Você falou aquilo ali e aquilo ali, não era isso. Já indo para a próxima página, eu acho que esse aqui é o maior argumento da geração Z que a gente falou lá no início, né? 14% da audiência é da geração Z. E muita gente atribui ao rádio, né, a gente aqui derrubando vários mitos com dados, né? Acho que isso que é a parte legal da pesquisa. 19% tem 60 anos ou mais. Percebam que nos dois extremos da pirâmide, o número é muito parecido. E, na verdade, a população está envelhecendo no Brasil, né? Então, a pirâmide está se invertendo no Brasil, né? A pirâmide já não é, a base já não é mais jovem, né? Ela está começando a se inverter. Então você percebe que ele é bem saudável. E o maior volume está entre 25 a 59 anos. Portanto, para aquela pessoa que acredita nesse mito do envelhecimento do rádio, ou de que ele não é capaz de alimentar uma nova geração, os dados aqui comprovam que isso não é verdadeiro, né? Mas também eu acho que não é verdadeiro porque a gente se adapta muito fácil, né? O rádio está no digital, ele está em vários locais. Então o fato de ele estar... É óbvio que os mais novos hoje, a gente vai se adaptando. Nós mais velhos vamos se adaptando às tecnologias, porque senão a gente vai ficar para trás. Mas os mais novos, eles já nasceram na tela, né? Os nossos filhos já nasceram na frente da tela. E essa migração é importante se a gente pegar o hábito, né, do estádio do futebol, onde que as pessoas iam com o radinho para ouvir o jogo, ouvir a transmissão. Muitos estão ouvindo pelo celular, no streaming da própria rádio, né? Ele mantém o hábito de ouvir a transmissão, mudou a ferramenta, né? O consumo do rádio pela Alexa, né, que traz esse cenário. A força que o rádio tem em ser o ponto focal, o ponto de apoio para checar a veracidade das notícias, né? A gente teve a campanha da fake news, né? Intensificando isso, de estarmos presentes também nos meios digitais, nas redes sociais, e servirmos de apoio para que toda a população busque a informação correta. E a geração Z, que utiliza muito dessa tecnologia, nos consome também porque estamos utilizando essa tecnologia. Mas imagina, chefe, que de 25 a 59 anos, nós temos a maior faixa, né? 66%. E essa também é a faixa que tem o maior poder de compra hoje. Economicamente ativa. Muito. Então a gente pode dizer que 66% da nossa população, do nosso ouvinte, ele tem um poder de compra grande. Olha quanto isso é valioso para uma marca. Olha quanto isso é valioso para você chegar no teu cliente que está lá, sei lá, de carro,
Quem é que vai comprar um carro hoje? Quem tem possibilidade de compra? De 25 a 59 anos. E esse de 25 a 59 anos, 66% está nos ouvindo. E impactado diariamente. Impactado diariamente. Então, a probabilidade de que, se você fizer um comercial com mais tempo, você vai conseguir impactar e vai vender o teu produto é enorme. Perfeito. Vamos adiante, então, reforçando esses argumentos ali de forma um pouco mais contundente, né, de que o rádio tem esses 14% aí da geração Z, 66% entre 25 e 59 e 19 e 60 ou mais, né, e a questão agora, entrando um pouco no que a Lisa vinha falando agora, dessa capacidade econômica dessa audiência, né, do outro lado nós temos ali, né, que 79% dessa audiência recebe até 5 salários mínimos ou mais, né? Nesses 5 dias, né? 73% até 2 salários mínimos e 2 a 5 salários mínimos, 84% com renda familiar. Explica um pouquinho isso, Domício. Por que esses números não somam 100, né? Como é que esse tipo sim. de... para as pessoas não se confundirem ou entenderem o que está sendo tratado aqui. Cada um desses segmentos aqui, né, o que a gente trata aqui é assim, os que nós usamos como, digamos assim, informação relevante para o meio econômico, a renda familiar, né, porque gera sempre dúvida o critério Brasil, de classe A, B, C e tal, aquela coisa toda, porque para nós selecionarmos, digamos, e dizermos que a população tanto por cento é de classe A, B e C, nós perguntamos para cada um dos entrevistados a posse de bens da família. Quantos rádios tem, quanto TV, quantos carros, etc, etc. Mas para o anunciante, o importante para ele tudo bem, mas qual é a renda familiar da classe A, da classe B, da classe C? Não tem, porque o critério Brasil ele não incorpora a renda. Então nós, até atendendo, digamos, o desejo de grupo de mídia, das mídias que nós analisamos, perguntamos, antes de começar o desenvolvimento do nosso trabalho, o que era importante para eles. Olha, para nós o importante é a renda. O que interessa para o anunciante tanto por cento dos ouvintes dessa rádio, da renda tal, etc, etc. Então a gente vai direto nisso. Aqui, o que esse dado está mostrando é que aqueles que ganham 5 salários mínimos, 79% deles, né, são, digamos, dos que 79% tem uma renda familiar acima de 5 salários mínimos. 73% tem até 2 salários mínimos. Esses são os que costumam ouvir rádio. Perfeito, ou seja, dentro de uma faixa de população de 5 salários mínimos, o rádio atinge 79% o alcance de pessoas dentro daquele extrato social. Exatamente. Então tu imagina o seguinte, se a gente fala que de 25 a 59 anos é uma faixa de 66%, e que desses, no mínimo, eles têm mais do que 5 salários mínimos. Olha o grande quantidade de pessoas que a gente tem com probabilidade de compra do nosso produto, do produto que vai ser anunciado naquela emissora de rádio. Exatamente. Como é importante a gente ter essa percepção, né? De que, além do poder aquisitivo, de termos 66%, né, de audiência da população que define o consumo, tem o poder aquisitivo do consumo, a gente estratifica isso nos cenários, né, pela renda, para que ela também, todas as rendas são impactadas nesse processo, e quem define isso nesses percentuais, você tem essa construção para o seu anunciante. Qual que é o público que ele quer atingir? Qual que é a renda qual que é o produto que ele está direcionando isso? Para qual faixa de renda? Né? A gente consegue trazer, olha, eu tenho 66% do público que define a compra, mas deste universo que você, meu anunciante, está buscando, que é de 2 a 5 salários, eu tenho 84%. Exatamente, eu chego em 84%. O de 2 a 5 salários tem possibilidade de comprar teu produto? Tem. Então é aqui que você vai. É aqui. Você consegue direcionar isso. Você consegue direcionar e consegue mostrar isso. Indo adiante, então, agora a gente começa a entrar numa questão mais de conteúdo, né? E não tão do perfil desse ouvinte, né? O que afinal, esse nosso ouvinte, ele prefere, ou ele gosta, ou ele retém das informações que a gente divulga, né? Então, a maioria é música, né? 69%.
aparece muito forte a notícia, né? E a gente viu quanto isso é importante, principalmente ali nas eleições, né, presidente? Quanto que o rádio é importante ali, às vezes até na decisão de um candidato a prefeito, de um candidato a vereador, na tomada de decisão estratégica com notícias. O podcast, que na verdade, o que a gente sempre disse, é o rádio, só que on demand, né? Quando e onde você quiser ouvir. E o futebol no público masculino, que tem uma retenção importante. Então, assim, na verdade é um cardápio variado de tipos de conteúdo que esse ouvinte pode acessar e consumir através do rádio. Informação, entretenimento e prestação de serviço. A essência do rádio tá traduzido nisso aqui. Está traduzido nesta forma. Então a gente tem a composição musical, a gente tem o cenário musical, mas quando a gente fala em notícia e nessa percepção da notícia como um poder fundamental do rádio, a gente traz para o cenário que nós somos formadores de opinião, que o nosso comunicador é formador de opinião. Então ele é extremamente relevante não somente no processo eleitoral, e o processo eleitoral deixou claro que em inúmeras cidades a definição do voto se deu pelo rádio e pela televisão, né, porque a população consumiu os horários eleitorais e utilizou da informação transmitida no rádio e na televisão para definir o seu voto, mas também no dia a dia. A notícia local, a regionalização, esse poder de influenciar, né, esse poder que o rádio tem de influenciar, de formar opinião, é fundamental disso. Então, além da música, a notícia tem um papel fundamental dentro desse processo. Que as emissoras de rádio, elas devem olhar com carinho para isso, de trazer isso e perceber o quanto elas também podem estar se utilizando dessa força, não só para influenciar a sociedade, mas também para trazer um cenário comercial e ter esse conjunto somatório. Porque 65% da população busca informação. Sim. E a regionalização como é forte, né? Extremamente forte. Extremamente forte, porque assim, o musical, ok, nós estamos ali com o musical, mas assim, as notícias, o podcast regional ali, que é o nosso, é muito engraçado. Outro dia a gente estava numa emissora de rádio que a gente está fazendo, quando a gente estava fazendo as visitas que a gente tem em domício aqui, o Acaerte na Estrada, que a gente chama, e a gente vai visitando. Legal. Uma cidade, eu acho que tinha 4.800 habitantes, e a rádio faz podcast. Na cidade tem 4.000, e no podcast da semana ela tem 12, 15 mil visualizações. Certo. Então você imagina, olha como é legal isso, o alcance que ela tem. Ela tem, às vezes, 2 ou 3 vezes mais do que os habitantes da cidade. É óbvio que ela tem uma abrangência muito maior do que a cidade dela. Mas isso é muito importante. Sem dúvida. 2 detalhes aqui. O primeiro em relação à música, que também desmistifica algo que a gente, ao longo do tempo, vinha, digamos assim, ouvindo. As pessoas não ouvem mais música pelo rádio. Elas buscam Spotify, Deezer, etc, etc. Tá? Então, o rádio não é mais tão importante assim para a música. Não é verdade. Né? A gente nota aqui que, aliás, é o maior fator aqui. 69% dos que costumam ouvir rádio, ouvem música. E, Lisa, você coloca um ponto que é, digamos assim, nós estamos falando, essa webinar, ela é junto aos executivos, junto aos radiodifusores, enfim, né, onde ela está chegando, né? Uhum. Então, é muito importante que a gente, digamos assim, saliente um aspecto que é a questão do podcast. Tá? Que, em média, fica mais ou menos isso. 30% a 35% hoje da população consome podcast. E aí o alerta que a gente dá é o seguinte: a audiência, ela é o tempo que a pessoa fica ouvindo o rádio. Minuto a minuto, às 24 horas do dia. Quanto mais tempo a emissora puder segurar o ouvinte, mais audiência ela estará gerando. Né? Então, qual é o cuidado com o podcast? O podcast, ele não conta em audiência. A permanência, né? Ele conta ele apenas conta, a entrada. Ele é conteúdo. Né? Porque o que acontece? O podcast, ele não tem horário. O podcast a pessoa pode ouvir a qualquer momento do dia. Uhum. O programa vai ao ar às 15 horas, a pessoa pode ouvi-lo às 20 horas. Se ele foi, digamos, se ele é da emissora. Porque o que a gente tem notado,
E aí, assim, não queremos em absoluto trazer nenhuma, digamos assim, nenhuma celeuma, tá? Mas o que acontece? A gente nota, ouvindo, porque eu sou ouvinte de rádio muito assíduo, o que eu noto é muitos comunicadores de uma emissora fazendo propaganda do seu podcast individual. Isso é um desserviço tremendo para a emissora, porque enquanto essa pessoa que foi, digamos, recebeu essa informação, vai consumir aquele podcast daquele comunicador, ele não estará ouvindo a emissora. Tá? Então, isso é um alerta, digamos que a gente dá, porque é algo emergente, é algo que está crescendo, e a emissora tem que ter essa consciência. Quando se for medir a audiência, uma pesquisa de audiência, seja pelo IRP Rádios ou pela Cantar, a audiência é o rádio, ao vivo, é o que está sendo feito ali. Podcast não conta. É que o Guido sempre fala da cauda longa, né? Isso. É que a gente não leva em consideração, e a nossa rádio, ele precisa levar em consideração isso, e o nosso consumidor, o nosso cliente também precisa. Porque às vezes no podcast a gente tem o que é o podcast, na verdade, né, gente? rádio, é a nossa sonora. É o rádio a nossa sob sonora demanda, antigamente que a gente conteúdo. fazia e que só deram um nome diferente. Então, se eu tiver um testemunhal ali dentro, essa cauda Vai longa vender do mesmo vai jeito. vender do mesmo O que a gente tem jeito. que entender é que o nosso negócio é rádio. Isso aí. E o rádio, ele tem que estar presente em todas as plataformas, ele tem que trazer todo esse cenário. Né? O podcast é um programa de rádio gravado, Isso. que a tecnologia permite que você deixe disponível numa outra plataforma para que o ouvinte consuma em outro horário, quando ele queira, né? Dentro desse contexto. Né? Mas essa percepção que a gente tem que ter é que o nosso negócio é rádio. Nós temos que estar presente em todos os meios, estar presente nas plataformas, ter esse cenário, mas não esquecer do nosso negócio principal. O que Isso nos aí. diferencia é o ar, essência né? É o ar, é o rádio, é essa relação direta e muito rápida, né, que traz isso. E o que o anunciante ou a agência compra? É faixa horária. Importa para ele dizer, eu quero colocar meu comercial na faixa horária X, porque ali tem o público que eu quero, na quantidade que eu quero, etc, etc. O podcast não revela isso, não tem como. Pois é. E, inclusive, sobre isso, né, já aqui olhando para a próxima página, né, 64% confiam nos comerciais que ouvem no rádio, 63% afirmam que as propagandas no rádio são mais confiáveis do que na internet, então exatamente com essa história, e 65% consideram o locutor do rádio um influenciador. Ou seja, era um pouco do que o Fábio já vinha falando ali no início com a questão eleitoral, o peso que isso teve no momento eleitoral, né? Mas aqui já também com essa pegada extremamente comercial, da capacidade do testemunhal, como a Lisa colocou, e essa diferenciação que o Domício fez entre o que está na internet e o que está no ar, e o peso da credibilidade. Então esses três argumentos aqui de venda, eles são muito potentes, né, para uma emissora defender o break comercial mesmo, testemunhal e outros formatos daquilo que vai no nosso broadcast mesmo, no que vai para o ar mesmo, né? Mas para as marcas, olha quanto isso é importante para as marcas também, né? E que a gente precisa dizer isso. O nosso comercial das emissoras de rádio, eles precisam dizer que para a marca isso significa anunciar em um canal onde os consumidores estão mais dispostos a acreditar naquele produto. Exatamente. As pessoas referem que quando elas ouvem um comercial no rádio, elas têm a certeza de que passou o filtro, a rádio passou o filtro para dizer que aquele anúncio é confiável. Eu posso ir comprar, posso ir procurar, posso consumir, porque se a rádio está anunciando, é porque ela avaliza, digo melhor. E essa credibilidade é o que eu falei antes, é um pilar que o rádio não pode abrir mão. E é um pilar que nós, enquanto associação, estamos intensificando cada vez mais. O Rádio Health é isso. Nós utilizarmos da credibilidade que o meio tem e nós intensificarmos essa credibilidade da entrega com acompanhamento preditivo, com essa entrega, com essa devolutiva, com todo esse cenário que nos coloca dentro desse contexto. Porque se aconteceu, deu na rádio, aconteceu. As pessoas têm esta sensação e o número estratifica isso. E para nós, a associação, é fundamental que a gente destaque isso e trabalhe muito isso. Tanto com os números, tanto com as nossas ações. E o Rádio Health vem também trazer
um auxílio nessa certificação e demonstração dessa credibilidade que pode ser utilizada para o nosso anunciante também em conjunto com o número. Eu acho que esse é um grande argumento, porque os comerciais das emissoras de rádio vivem me perguntando, né? Lisa, mas o que eu posso falar, né? Se eu não tenho uma pesquisa local de audiência, o que eu posso falar para o meu anunciante que está dizendo que está indo para a internet porque ele está pagando 200, 300 pila na internet? Esse é o grande argumento. Esse é um dos grandes argumentos. Olha só, você quer anunciar em uma plataforma, em uma emissora, que o nosso ouvinte, né, vai acreditar no teu produto, mas ou tu quer anunciar em qualquer outro lugar que talvez não tenha tanta credibilidade ou ele não acredite tanto. Eu acho que esse é um grande argumento para os nossos comerciais, para nossa área comercial, quando ele chega no cliente, o cliente diz, não, mas eu vou anunciar no digital, numa plataforma, no influenciadorzinho que está aqui. Então, eu acho que esse é um grande dado sobre uma pesquisa que ele pode mostrar isso para o nosso anunciante, é interessante. E a gente passando para frente já aqui, vamos entrar agora na questão dos gêneros musicais, né? A gente vê uma predominância grande ali do sertanejo, mas o cardápio, como eu disse lá no início, né, o nosso cardápio ofertado pelo rádio, ele é muito variado e tem segmentação em todos os nichos de conteúdo. E por que eu digo a segmentação? Porque esse é um grande argumento que o digital usa para tentar atrair anunciantes, dizendo que ele é mais eficiente. Mas se nós soubermos trabalhar a segmentação, a gente tem essa capacidade, usando essa mesma linguagem, a gente tem essa capacidade de mostrar para o nosso anunciante, não, mas espera aí, eu tenho segmentação da minha programação, eu tenho segmentação de ouvintes por idade, eu tenho segmentação dentro da minha própria programação por gênero musical. Isso. Ou seja, a gente pode trabalhar diversos tipos de segmentação dentro de um portfólio de emissoras de rádio dentro de uma cidade, dentro de um portfólio de conteúdos dentro da programação da emissora, ou seja, jornalístico versus musical, mais informativo, humorístico, gauchesco, sertanejo, mais popular, um pouco mais sofisticado, ou seja, existe esse cardápio todo que está à disposição do ouvinte, do anunciante e também da emissora para usar na estratégia. Que tem que perceber, acho que a gente, enquanto radiodifusor, a gente tem que perceber essa segmentação, né, e utilizar e ter essa possibilidade de segmentação como um argumento. E aí eu também lembro um outro argumento, que aí né, as pessoas utilizam muito o custo por mil dentro da internet para ver o impacto que isso pode ter. Gente, se você fizer o custo por mil no 1 milhão de pessoas ouvindo rádio por minuto, fica muito mais barato. Né? Então, olha, nós temos a segmentação, nós temos um contra-argumento muito forte e a gente consegue intensificar essa comercialização e essa assertividade para o anunciante. Perfeito. Ali a gente mostrando os estilos musicais, então a gente tem de tudo, né? Sertanejo predominando, gauchesca, evangélico, pagode, funk, rock internacional, pop internacional, rock nacional, romântica, MPB, samba, forró, reggae, religiosa aparecendo de novo ali, né? Pop nacional, bandinhas alemãs, instrumental, axé, Che Music, outros. Domício, explica um pouquinho como é que a gente conseguiu extrair isso do nosso ouvinte. Perfeito. Nós, para cada entrevistado, a gente entregou uma lista com todos esses gêneros, no caso, né? E é bom esclarecer que a gente separou o evangélico e religioso. O evangélico gospel é da linha evangélica gospel mesmo. E o religioso é, digamos, normalmente católico, Padre Zezinho, enfim, essa linha religiosa, mas não da linha gospel, no caso. Perfeito. Por isso perfeito. Que tem dois essa números. Diferenciação. Exatamente. Então, a gente colocou a lista com esses gêneros musicais na mão de cada um dos entrevistados e pediu para que eles respondessem quais os gêneros musicais que eles, de fato, apreciam. E a gente nota que o rádio está bem dentro, exatamente, dentro daquilo que a gente comenta. O rádio sabe se colocar, sabe dar para o ouvinte aquilo que o ouvinte quer. E isso aqui é dinâmico também, né? Porque se a gente pegar a própria
história do rádio, o sertanejo veio ganhando um protagonismo recente, por exemplo, no dial de uma forma geral, né? Embora sempre teve muito presente no interior, Perfeito. né? E tinha essa segmentação de que o interior ouvia e consumia sertanejo e os grandes centros consumiam outros gêneros musicais. Se ampliou. Se Exatamente. ampliou de tal maneira que isso, né, os hábitos, né, foram sendo incorporados. E é importante a gente ter essa noção e a gente também buscar e com o tempo ir atualizando, porque isso muda. Exatamente. Né? Isso também pode mudar. E o contrário também é verdade, né, presidente? Não ignorar, por exemplo, uma demanda enorme de rock, pop, ou seja, MPB mesmo, ou seja, existe ali e somada essa audiência, ela é importante também, ou seja, a segmentação aqui é fundamental. Cada emissora, no seu estilo e no seu gênero musical, tem espaço comercial para atingir um público significativo e com relevância. E como é importante a gente ter esse conhecimento até para determinar a plástica da emissora. Para que a Exatamente. gente consiga colocar esse cenário dentro dessa plasticidade, porque a gente consegue cobrir todos os gêneros, toda a população, porque tem um poder e uma parcela muito grande que consome inúmeros gêneros musicais, né, que cabe aí a nossa artística conseguir juntar esse quebra-cabeça, né, trazer esse cenário para que a gente consiga Inclusive ter já foi alvo do nosso PDA, do nosso né? PDA. Exatamente. Então, uma observação, né? A CAERT tem, o software permite que você, inclusive, verifique por região. Normalmente, existe alguma diferença de gênero de uma região para outra, mas a predominância do sertanejo é universal. Tá? E outra coisa que é importante, temos várias emissoras que têm, digamos assim, o propósito de atingir ouvintes de segmentação diferenciada, adulto contemporâneo, etc., aquela coisa toda. A pesquisa permite que você coloque o target que você quer analisar, que é, digamos assim, o propósito da emissora, para dizer, dentro desse target, qual é o gênero musical que as pessoas apreciam. Inclusive, né, Lisa, a gente pode atender as nossas emissoras que precisem de algum insight, vamos dizer assim, mais particularizado, desde que tenha validade estatística, né? Isso é fundamental, e que a citação nunca deixe de ser feita. A gente vai bater muito nisso, né? Que a fonte sempre saia, IRP Rádios, Praça Estado, com toda aquela citação bibliográfica, que tenha validade estatística, aquela, e que não manipule esse dado de forma alguma. A gente tem que levar em consideração que a pesquisa foi feita estadual. Sim, a gente tem algumas coisas que a gente consegue dizer e aplicar estatisticamente para que ela tenha validade de regional, poucas coisas, mas tem algumas coisas que não. Então, é óbvio que eu sou de São Domingos, né? Eu vou sentar e quero ver na minha região oeste ou na região ali se qual é o público que qual é o gênero que predomina. Eu não consigo fazer isso. Por quê? Porque eu não tenho número suficiente de entrevistas para que isso possa ser replicado e que possa realmente atestar que aquilo ali é válido. O que reflita, a realidade, porque a gente tem que ter um número... Como o número de coletas foi realizado, né, estadual, né, que tem toda essa representatividade, eu não consigo fazer esse recorte por município ou por região da emissora, porque eu não vou ter um número de coletas hábil que me traga nem só a assertividade, mas que me dê a segurança de que esta informação que sair desse cruzamento realmente vai refletir a realidade. É que a margem do de erro, aquela história que a gente fala, né? A margem de erro para cima ou para baixo será tão grande que ele pode ser 50 para cima ou 50 para baixo, que não vai refletir a realidade. Então não tem como. Mas algumas coisas sim, como o Guido falou, eu sei que vai chover de pedidos, né? Nós temos 260, nós temos 260 emissoras. É uma pesquisa que sim, que a gente vai dar para utilizar muito. Eu acho que a gente consegue fazer. Peço um pouquinho de calma nos pedidos que vão ter, porque eu sei que vai ter muitos. Alguns a gente vai realmente conseguir atender e dizer, não, isso reflete a tua realidade, você pode usar, e alguns, infelizmente, a gente não vai conseguir. Mas lembrando, né, Lisa, que quando utilizar, sempre utilizando com a pesquisa, a CAERT, dando a fonte pesquisa, a CAERT RP, da força do meio rádio,
em Santa Catarina. Em Santa Catarina, não usando de maneira isolada, não usando essa identidade diferenciada, né, mesmo que seja um recorte de uma região específica, de uma emissora que a gente consiga fazer, né, a emissora não pode utilizar como sendo uma pesquisa dela, De até forma porque alguma, não porque senão né? Perderemos toda a credibilidade. E a faz credibilidade parte. é o nosso pilar. Isso. E a credibilidade é o nosso pilar. Ela faz parte desse Inclusive, é contexto. o nosso próximo slide, que é o ranking da confiança ali. A credibilidade é o nosso pilar, e isso reflete o meio rádio, né? Os dados apontam que os meios de comunicação que os catarinenses mais confiam, o rádio aparece ali com 59,6%, TV com 39,13%, jornal com uma penetração bastante importante, site também, WhatsApp e redes sociais, como a gente já sabe, né? Acabam tendo uma percepção de confiança muito menor, apesar de nós estarmos lá também em sites, redes sociais, entregando o nosso conteúdo de forma diversificada. Exatamente isso que eu ia trazer, que dentro desses 14 e pouco % que tem nos sites, está presente o site das nossas emissoras. Né? Quando a gente fala em rede social, está presente a rede social das nossas emissoras. Né? Então, quando a gente traz a confiança do rádio, né, com 59,6%, é do rádio. As plataformas digitais das emissoras estão estratificadas dentro dos outros cenários. São sites. E esse é um dado consistente porque ele mostra com consciência. Por quê? Porque o rádio está próximo das pessoas. Ela confia porque ela exatamente. É por isso que eu digo, é uma coisa real, é consistente, confia mesmo porque ela é presente, está no dia a dia dela, na própria cidade dela, nas proximidades onde ela está, quer dizer, real. Nossas empresas têm CNPJ, nós temos CPF, né? O comunicador, ele tem esse poder de influenciar a decisão, de ter um poder de formar a opinião na sociedade, e que se ele colocar qualquer coisa errada, ele não consegue comprar pão na panificadora, não consegue no mercado, não consegue no açougue, não tem nome, endereço, rosto. E principalmente no interior as pessoas sabem, inclusive, o endereço, onde joga futebol, qual que é o hábito de consumo, sabe? Tem uma identidade muito próxima, tem uma identificação muito próxima com o ouvinte. E isso é fundamental. Então a gente não pode, de maneira nenhuma, ferir esse pilar de credibilidade e confiança, né? Sem Porque dúvida. essa confiança que a gente tem, que o rádio tem com o ouvinte é singular, expressivo e fundamental pra gente. E ele converte, né? Sim. Ele converte em vendas. Porque com credibilidade você acaba ouvindo, eu ouvi que aquele produto é bom no rádio. Se eu tenho uma grande confiança, isso converte em vendas e o meu cliente vai ficar feliz. Sim. A Lisa toca na área que, evidentemente, é a área forte dela, né? E é uma realidade. A gente conversando com mídias, etc., a gente diz, e representantes de São Paulo, por exemplo, que a gente tem relacionamento com eles, diz, olha, Domício, a gente sabe que 4% do bolo publicitário é do rádio. Isso é, digamos assim, o maior crime que se estabelece em termos de distribuição de verba publicitária no Brasil. Mas tem um problema. A gente não tem informação, que é o que vocês estão fazendo agora, dando essa informação, quantificando essa informação. Quer dizer, você tem percentual, mas você tem também o número absoluto. Mas sabe que o que mais, e eu que atendo os grandes centros, né, Domício, assim, o grande problema do percentual que o rádio tem no bolo publicitário é o atendimento. É o fato de que a gente não tem, e com toda a tecnologia, a Caert vem investindo em tecnologia o tempo inteiro para poder fazer chegar lá na ponta, e por isso que nós somos diferenciados, e por isso que as nossas emissoras de rádio, de verdade, elas conseguem ter um valor maior de publicidade de fora. Por quê? Porque a gente consegue fazer essa ponte. Porque grandes clientes olham para mim e às vezes dizem assim, Elisa, mas é muito difícil fazer rádio. Eu falo, como é muito difícil fazer rádio? É difícil porque eu não consigo chegar na ponta. Quando eu chego na ponta, o valor, a rádio não sabe dar o valor, porque ela diz que é um valor, daqui a pouco o outro diz que é outro, depois o outro diz que é outro. Ela tem duas tabelas, você vem com uma tabela, daqui a pouco se eu ligar para a rádio eu tenho outra tabela, que isso é um grande problema. Eu não consigo mandar o PI, quando eu consigo saber o telefone da rádio, o e-mail da rádio, eu mando o PI, ela não me diz se ela recebeu ou não. Quando ela recebeu, eu não sei se ela programou.
Quando ela programou, ela não consegue faturar. Porque ela não consegue mandar uma nota fiscal de verdade, correta, certa. Então, tudo isso que a Caert tem feito, que é essa ponte, enxertar lá, vender, conseguir enviar, conseguir preditivamente, e infelizmente algumas emissoras de rádio ainda não conseguem ver essa parceria, de que a gente está ligando para a rádio para dizer que 6h35, se você programar um comercial às 18h50, a probabilidade de que se um bloco atrasar, vai sair depois das 19h, tu vai abater aquele comercial, e que a gente está ligando para ajudar, e que a rádio do outro lado olha para a gente e diz assim, peraí, teu comercial não é das 7 às 19, 18h50 está dentro das 7 às 19. A gente fala, tá bom. Aí no outro dia, quando a gente senta aqui e vê que saiu às 19h01, isso aconteceu ontem. Ontem isso aconteceu. E não foi uma das meninas. Eu liguei para a emissora e falei, tu tem um comercial às 18h35. Será que tu não quer puxar para mais cedo? Porque 18h35, talvez se atrasar. Eu tenho uma mensagem no meu celular hoje de manhã dizendo assim, Liz, a gente consegue compensar um comercial que era para sair às 18h35 e teve um pico de energia aqui, mas caiu o mundo e faltou energia. Eu falo, infelizmente não, porque a gente te ligou ontem e falou para tu botar antes das 18, porque podia acontecer isso. Então, a gente já consegue fazer isso, e por isso que as nossas emissoras têm um valor maior hoje. Né? E esse 4% não reflete de verdade. E esse trabalho é um trabalho contínuo e constante da Caert em auxiliar o radiodifusor para que ele não perca esse recurso que já está na mesa. Né? Porque o esforço da venda já foi todo ele feito. Né? Foi construído todo um argumento, foi realizado todo um trabalho, foi feito essa situação, você concretiza a venda, que foi um grande esforço. Agora, quando você falha na veiculação, né? É possível, acontece, mas o esforço que a Caert faz para que de uma maneira preditiva auxilie o radiodifusor para que ele não tenha esse problema ou não tenha esse abatimento, ou que esse recurso que foi vendido permaneça, não fique na mesa, é muito grande, e o radiodifusor tem que ter essa percepção e essa compreensão, porque é um trabalho árduo, é um trabalho de formiguinha, de construção, de fortalecimento, que a gente tem esse cenário, que quando a gente coloca uma situação que a Caert é representante da emissora, às vezes em alguns cenários, inúmeras vezes o cliente vai ligar para a rádio, a agência vai ligar para a rádio para ver, e a rádio tem que ter a percepção de que, olha, a minha tabela está aplicado, o meu representante é a Caert, a gente consegue ter esse cenário. Entre em contato com a Caert antes de passar a proposta direto para a agência ou para a emissora, para que não tenha desencontro de informações. Isso é fundamental, gente, isso é credibilidade. Além disso, olha quanto a credibilidade que a gente perde, porque assim, a gente vai para São Paulo, a gente vai para Porto Alegre, a gente vai para Curitiba, a gente vai para Brasília, a gente defende as nossas emissoras de rádio, a gente chega com um custo diferenciado às vezes, muitas vezes a gente liga para a emissora e diz assim, tu pode me dar um pouco mais de desconto, porque senão a gente não vai conseguir fechar isso, e a emissora fica sabendo do desconto, ela sabe qual é o desconto que a gente deu, ela sabe o valor que deu, e mesmo assim, às vezes ela ainda faz isso. Vamos, para a gente encerrar, né, vamos falar um pouquinho aqui dos nossos, da flexibilidade do rádio, né, só para a gente voltar, bater aqui nos dois itens finais aqui, né, de audiência e alcance, que acho que esses termos são fundamentais a gente bater neles, né, 18% da audiência vem das plataformas e 25% do alcance. De novo, né, a audiência é a permanência, né? Ou seja, vamos fazer uma associação simples aqui, né? Um casal está dançando, né? Uma pessoa está dançando numa festa. Se ela permanece dançando com uma pessoa só, isso daí é a audiência dela. Se ele dança com mais de uma pessoa, vai ser o alcance. Para a gente ter bem fácil essa associação. Então, 18% vem das plataformas, ou seja, não vem exatamente do DAIO, e 25% do alcance também vem das plataformas, né, Domício? Isso mesmo. A pesquisa ela foi interessante também para desmistificar exatamente essas questões, né? Para dizer o quanto as plataformas vêm colaborando para o crescimento da audiência do meio rádio. Porque a gente nota que o rádio ele não caiu nunca de audiência, ele vem até crescendo,
E são exatamente as plataformas que vêm dando esse up. Ou seja, são quase 20% que vem da plataforma que está contribuindo para a audiência. E 25% do alcance, ou seja, são dados significativos no caso, né, que mostram o quanto as plataformas foram, de fato, importantes para a permanência e, mais do que isso, para o crescimento do meio rádio. Então, isso é a sabedoria do meio rádio, que ele soube se apropriar dessas tecnologias, né? E a pesquisa mostrou que isso vem dando resultado. E essa versatilidade do rádio multiplataforma, né? Enfim, a pesquisa está aí para ser utilizada. Eu acho que o radiodifusor tem que ter esta percepção. É um trabalho que a Caert fez com muito cuidado para que seja um argumento forte, que embase decisões, que seja utilizado pela emissora. A emissora deve utilizar a pesquisa, deve colocar isso no seu Media Kit, né, incorporar essas situações, somente lembrando, né, que mantenha a fonte, a Caert, pesquisa a Caert da Força do Meio Rádio junto com o IRP. Com isso eu me despeço, presidente, a sua saudação final. Gente, a pesquisa foi pensada com muito carinho, acho que as sugestões são muito válidas, mas o material está aí, é extremamente importante, extremamente relevante. Utilizem, usem, abusem do material, porque sem sombra de dúvidas ele traz um cenário fantástico, né, do rádio em Santa Catarina, com 80% de audiência, com 65% de credibilidade, que são argumentos fundamentais para que a gente melhore ainda mais a qualidade das nossas emissoras e com isso a gente consiga também intensificar um cenário comercial das nossas emissoras. Obrigado, gente. Domício, sua saudação, por gentileza. Ok, bom, eu agradeço, saio encantado, primeiro, com a oportunidade que a gente teve de prestar esse serviço, e segundo, com o material que vocês utilizaram, que a gente está, digamos assim, epidermicamente tocando, fantástico, com todo esse enxoval que o Guido acabou de referenciar. É assim que nós nos sentimos, digamos, valorizados. É prestar um serviço e esse serviço ser, de fato, utilizado plenamente. Parabéns, tá? Parabéns para a Caert, parabéns para todos os radiodifusores. Vocês têm, de fato, a gente, digamos assim, contribuiu para mostrar o valor que o rádio tem, quantitativamente, né, falando, e sem palavras. Realmente eu saio encantado com tudo que eu vi. Parabéns. Obrigado. Lisa, tua saudação final. Muito feliz com essa pesquisa, sabendo que agora a gente tem 2 meses, novembro e dezembro, para fechar a meta do ano, né? Comercialmente, vamos fechar a meta com essa pesquisa, com esses dados. Com certeza nós vamos vender mais e vendendo mais a gente vai fechar a meta com bônus de final de ano para todas as emissoras, com toda certeza. Tá bem, então. Obrigado a todos. A gente continua à disposição. Uma boa sexta-feira para todo mundo. O link já foi mandado ali nas nossas mensagens e nos grupos de WhatsApp, newsletter e todos os meios de comunicação da Caert. A gente vai intensificar essa divulgação. Uma boa sexta-feira, pessoal. Um abraço.